Você já parou para pensar por que às vezes parece que a vida trava, mesmo com tanto esforço? Descubra aqui como uma mensagem, olha, de mais de 2.500 anos pode destravar a sua prosperidade hoje. Não pule. Este é o começo de uma jornada transformadora. Ouça agora e leia a descrição. Olá, que a paz esteja com você. Eu sou Laura Mendes. E eu, Eduardo Mendes. É uma alegria ter a sua companhia aqui no 8 Bits de Informação Útil. Sejam muito bem-vindos. Queremos te convidar a seguir nosso canal aqui no Spotify. Procure também por 8 Bits de Palavras Transformadoras. E, claro, se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Deixa o seu like, viu? Ajuda demais a gente. Exato. Hoje, a gente está dando início a uma caminhada bem especial. Vamos analisar a Bíblia Sagrada inteirinha, capítulo por capítulo. Para o nosso dia a dia. Convidamos você a dar uma olhada na descrição deste episódio. Lá você encontra os destaques do que a gente vai conversar e pode acompanhar melhor, tá bom? Que Deus abençoe este nosso tempo juntos. Vamos mergulhar na palavra, começando hoje pelo livro do profeta Ageu. Então, temos em mãos hoje esses textos, né? Ageu e o comecinho de Zacarias, lá do Antigo Testamento. O material descreve aquele período pós-exílio na Babilônia, um tempo de reconstrução. E a nossa missão aqui é, extrair as ideias centrais sobre prioridades, sobre comunidade, promessas divinas nesse contexto tão desafiador. Vamos fundo nisso. Exato. Ageu começa situando bem a mensagem, né? Segundo ano do rei Dario. E a fala é direta para o governador Zorobábel e para o sumo sacerdote Josué. Tinha um problema ali bem central que precisava ser tratado logo. E esse problema era? Era uma questão de prioridade, né? Totalmente desalinhada. O texto em Ageu 1 é muito direto. Bem direto. O povo correndo para cuidar das próprias casas, casas até descritas como luxuosas, casas forradas, né? Enquanto o templo de Deus ficava em ruínas. Uma desculpa coletiva de que ainda não veio o tempo. Pois é, e Ageu conecta essa negligência espiritual com consequências muito práticas, muito concretas. Quase uma lei de causa e efeito ali no texto. Os versículos 5 e 6 usam aquela imagem forte, né? De plantar muito e colher pouco. Comer e não ficar satisfeito, beber e continuar com sede. E o salário que some, como se fosse num saco furado, impressionante. Exatamente. A falta material ligada diretamente à falta de espiritual. Aí veio o chamado divino, né? Repetido para dar ênfase. Considerai os vossos caminhos. 2 vezes. Isso. A instrução era clara. Sobe o monte, busca madeira, reconstrói o templo. Para quê? Para que Deus fosse glorificado e se agradasse da obra. E o texto não deixa dúvida, viu? Sobre de onde vinha aquela frustração toda, aquela escassez. Ageu 1, verso 9 diz que o próprio Deus dissipou com um sopro o pouco que eles conseguiam. Nossa! Justamente porque a casa dele estava deserta, enquanto cada um corria para a sua. Até a seca, a falta de orvalho, são mostradas como ação de Deus naquele contexto. Mas aí tem uma virada, né? Uma coisa interessante. O versículo 12 mostra que os líderes e o povo ouviram, obedeceram e temeram a Deus. E a resposta de Deus foi na hora, por meio de Ageu. Eu sou convosco. E mais, o texto diz que Deus despertou o espírito deles para a obra. Esse despertar é fundamental. Aí, passando para o capítulo 2, a obra recomeça. Mas surge outro problema. Qual? O desânimo. O pessoal mais velho que viu o templo de Salomão olhava para aquela construção nova, mais simples, e achava que não era nada, sabe? Comparado com o antigo. Ah, entendi. A comparação, né? Isso desanima mesmo. Pois é. E, de novo, a mensagem de Deus por Ageu é de encorajamento. O chamado é para Zorobabel, para Josué, para todo o povo. Se esforcem, trabalhem, com a garantia, porque eu sou convosco. O meu espírito permanece no meio de vós. Não temais. Que força nessa palavra! E é aí, nesse clima de possível desânimo, que vem uma das promessas mais fortes do livro, lá em Ageu 2, versos 6 a 9. Uma promessa de que Deus vai abalar céus, terra, nações. E trazer as riquezas para o templo. Aquela afirmação, né? Minha é a prata e meu é o ouro. Mostra a soberania dele sobre tudo. Exatamente. E culmina naquela declaração, surpreendente. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz. Uma promessa incrível, pensando nas circunstâncias simples da reconstrução. Verdade.
E logo depois, Ageu usa aquela analogia, né, com os sacerdotes, para ensinar sobre pureza e contaminação. Achei muito interessante. Sim, a impureza se espalha fácil, pelo contato, mas a santidade não se transfere assim passivamente. Entendi. E ele aplica isso ao povo. As ofertas, o trabalho deles, eram considerados imundos. Não por causa da oferta em si, mas porque o coração, as prioridades deles, estavam fora do lugar, focados neles mesmos, esquecendo da casa de Deus. Faz todo sentido. O texto então chama de novo para refletir, né? Ageu 2, 15 a 19. Pede para pensar em como era a situação antes de começarem a fundação do templo. Era a escassez. Isso. E faz uma promessa ligada ao tempo. Desde este dia em que se fundou o templo do Senhor, desde este dia vos abençoarei. A bênção vinha com a obediência em priorizar a reconstrução, mesmo sem ver o fruto na hora. A bênção ligada à ação de fé. O capítulo 2 de Ageu termina com aquela promessa específica para Zorobabel, o líder civil. Ele é chamado servo de Deus, comparado a um anel de selar, que é um símbolo de autoridade, de posse, de escolha divina. Indicando que ele seria protegido, honrado por Deus, mesmo com as reviravoltas políticas que viriam. Exato. E quase ao mesmo tempo, né, no mesmo período, surge a voz de Zacarias. O capítulo 1 começa parecido com Ageu, situando no 2º ano de Dário, mas o foco inicial é um pouco diferente. É verdade. Zacarias 1, os primeiros versículos começam olhando para o passado. Lembra da ira de Deus contra os pais por causa da desobediência deles. O chamado central é para o arrependimento sincero. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. É um convite para mudar o coração, que complementa o chamado à ação de Ageu. É uma combinação, então. Ação e coração. E tem também um alerta para não repetir os erros, né? Ressaltando aquela verdade. As pessoas passam, até os profetas passam, mas a palavra de Deus fica. Ela cumpre o propósito dela. Que riqueza de mensagens, né? Fica muito claro como Ageu, principalmente, mostra que a prioridade dada ao espaço sagrado, à comunidade, está ligada diretamente ao bem-estar de todos, até o material. É uma ideia meio contraintuitiva, talvez. Investir no coletivo espiritual como o caminho para a prosperidade individual florescer. Exato, e a insistência de Deus em animar o povo mesmo com desânimo, com a comparação com o passado, isso é notável também. A promessa de que a glória futura seria maior que a anterior dá uma esperança que não foca na aparência do momento, mas no poder e na fidelidade de Deus. Porque então uma questão para a gente pensar, né? Baseada lá na promessa de Ageu, se a glória da última casa seria maior, como essa ideia de um futuro que supera o passado, mesmo começando pequeno com um desafio, pode ecoar em outras áreas da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa fé? Boa pergunta. Como que a gente avalia o sucesso ou a glória para além do que os olhos veem imediatamente? Fica a reflexão. Que possamos considerar nossos caminhos e nos voltar para Ele. Muito obrigada pela companhia nesta análise. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um e sobre sua casa. A gente se encontra na nossa próxima conversa. Fiquem na paz.